Bem-vindos a mais um Entre Irmãos. Olha, eu estava com uma saudade de vocês incrível e agora nós estamos na terceira temporada. Que bom poder voltar e continuar conversando com você. Eu espero que você esteja com saudade daquilo que a gente trazia para cá. E olha, essa temporada tem cada assunto, tem cada bate-papo e eu espero que você goste muito e, acima de tudo, compartilhe, porque nós tivemos muitos feedbacks das outras temporadas de pessoas que, através dos assuntos que nós trouxemos, tiveram novas consciências, entendimento, se descobriram, ajudaram outras pessoas, e é esse o objetivo desse programa, que você possa entender tudo aquilo que papai está fazendo no mundo. Então, e é através das pessoas que isso acontece. Eu fico feliz e espero que você também esteja feliz de estar aqui. Hoje nós temos uma amiga querida e assim, sabe aquelas conexões que Deus faz para a vida? Aquelas que você não está esperando, mas quando acontecem, fala assim, conectou? Exatamente é isso que acontece com essa querida Vivian Cavalcante. E você vai saber quem é a Vivian. Não sei se você já ouviu falar sobre neurodivergência. Você sabe o que é isso? Talvez você pergunte, é para comer ou para beber? Não, é para entender. E a gente vai entender hoje o que significa neurodivergência, entre outras coisas. Ela é uma mulher muito especial. E você vai entender como Deus usa essa mulher especial. Seja bem-vinda, querida Vivian, ao Entre Irmãos. Obrigada, querida. Que prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vivian, ninguém melhor para se apresentar do que você. Eu só vou dizer um pouquinho. Gente, ela é mãe, serva, ela louva, ela dança, ela é mentora, ela é palestrante, ela tem formação em música, pedagogia, neuropedagogia, musicoterapia, psicanálise, arte e educação, e especialização em misofonia, que você também vai entender. Ela é uma mulher com altas habilidades. Vivian, querida, conta um pouquinho para nós como é que foi a sua caminhada com Jesus e quando foi que você descobriu essa neurodivergência. Vamos lá. Nasci na igreja, né? Minha mãe da Igreja Batista. Então, desde pequenininha, né, já congregando ali na Igreja Batista, nasci e cresci na Batista. E uma adolescente, assim, entre os turbilhões, né? Porque afinal o cérebro da gente é diferente. E eu não sabia o que eu tinha, então eu era a estranha no ninho, né? Aquela pessoa estranha na escola, a criança taxada, sofria bullying. Aqui na nossa época não era falar do bullying, né? A gente se virava para dar conta do recado. E cresci ali, aos 12 anos, aos 8 eu me converti, aos 11 eu me batizei na Igreja Batista, aos 12 eu tive meu chamado missionário, e aí eu comecei todo o processo ali dentro da igreja, a formação, né, fiz teologia, aí entrei para o ramo das artes, que é aí um dos meus principais trabalhos, né, a música, a dança, foi durante muitos anos, né, acompanhou a minha vida e eu crendo que eu ia para o campo missionário como artista. Só que Deus sabe os planos e os tempos, né? Sempre. E aí, nessa caminhada, eu encontro meu ex-marido, a gente se casa aos 21 anos, aos 26 eu tenho o Abner. E nesse meio tempo todo eu fui ordenada missionária e não ia para o campo. Eu trabalhava na igreja local, mas nunca cheguei a ir ao campo, né? De verdade, assim, estar, porque eu achava que meu campo era exterior, que eu ia aí para ficar. Então eu fui trabalhando na igreja local, fui ali me entendendo nas artes cada vez mais, até que quando meu filho estava com 8 anos, eu já não estava mais na Igreja Batista, estava numa comunidade, eu comecei a perceber alguns traços nele de TDAH. Eu, professora, né, dando aula desde uns 20 anos atrás, vamos dizer assim, não vou falar a idade não, mas há 20 anos ali dando aula, olhei os traços, eu falei, esse menino tá desatento, eu ia fazer a lição de casa com ele, esse menino tá desatento, e ali eu perguntei para a professora dele, né, com 7 aninhos, no primeiro ano, ela, não, mãe, fica tranquila, todas as crianças estão assim.
Tá bom, fiquei tranquila. No segundo ano, na primeira reunião de pais, a professora me chama e fala: Olha, mãe, eu vou pedir para você levar ele para o psicólogo, porque ele é muito desatento. Eu falei: Ah, eu já tinha percebido. Ela falou: Eu acho que ele é TDAH. Eu falei: Olha, o H eu não sei se ele tem, mas o TDA eu também concordo com você. E aí começou a minha busca pelo meu filho. E nisso, eu estava passando por um problema sério ali no casamento, né? Meu ex-marido tinha me traído, e aquela oscilação toda, fui buscar diagnóstico. Aí ele passa pelas avaliações, pelos exames, e conversando com uma amiga na escola que eu dou aula, minha escola é polo de inclusão, então nós temos mais de 70 crianças, né, especiais ali com PCDs, né? Olha. E ali conversando com ela falou assim para mim: Vivian, vocês têm altas habilidades. Eu falei: Não, o que é isso, superdotação? Ela falou: vocês são superdotados. Falei: de jeito nenhum, para mim o superdotado era um gênio, aquele que traria um diferencial no mundo, né? Ela falou: não, você é sim. E ela fazia a pós-graduação na Federal. Ela me deu todas as apostilas, livros, tudo que ela tinha para eu ler. Eu acho que em uma semana eu devorei, porque a hora que eu comecei a ler aquilo, eu comecei a me identificar com tudo que estava lá. E começou a me trazer respostas do porquê eu agia como eu agia, né? O porquê o meu emocional era como era, porquê que as minhas respostas corporais eram como eram. E aí eu falei: caramba, eu acho que eu sou isso daqui mesmo. E aí meu filho passando pela avaliação, o dele deu positivo para TDA, ele realmente tem o transtorno do déficit de atenção, e o meu, fui passar pelas investigações, comecei a estudar muito e descobri nesse meio do caminho as altas habilidades, né, que é uma forma, ele não é um transtorno, né, a gente chama de neurodivergência, que é uma forma do teu cérebro processar informações. Você falou alguma coisa interessante em relação ao Abner, porque geralmente a gente fala sobre TDAH, TDAH, mas você disse não, TDA. Qual a diferença do TDA para o TDAH? O TDA, que é o transtorno do déficit de atenção, e o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa ela pode ser TDA, ela pode ser TDAH, né? Tenha só a hiperatividade, pode ser só a atenção, ou ela pode ter os dois. Geralmente, quem tem o déficit de atenção e hiperatividade, ele tem a atenção acoplada. Mas quem tem só a atenção, nem sempre tem a hiperatividade, que é o caso do meu filho. Ele não é aquela criança agitada, aquela criança que está sempre se mexendo, que precisa estar em movimento o tempo inteiro. Ele não é assim, ele é mais calmo. Não, e isso é interessante porque o pessoal junta tudo num pacote. Tudo é TDAH, tudo é TDAH e tudo não é TDAH. Não é. E quem faz o diagnóstico não é uma pessoa comum. É um neuropsicólogo, né? Isso. Ele precisa ser especialista em altas habilidades, porque senão, se ele pega altas habilidades igual eu, que sou da área de artes principalmente, provavelmente o QI dessa pessoa vai dar na média. E aí, quando bate na média da população, ele fala: não, você tem o QI mediano, então você não é altas habilidades. Não, porque se ele é dos esportes ou das artes, dessa área criativa, o processamento dele é diferente, a forma de visualizar e viver o mundo é diferente. A única questão é que, por ele não ser acadêmico e intelectual, o QI dele vai se manter na média. Ele vai ter dificuldade ali na matemática, vai ter dificuldade, às vezes, na compreensão, e tá tudo certo. Não significa que ele vai desqualificar as altas habilidades, porque não é isso que qualifica. Isso é um agravante importante, né? Ele te traz ali uma importância pesada, por isso que precisa ser um especialista, porque senão a pessoa só vai olhar para o acadêmico intelectual e para o QI. E aí você pode ter um diagnóstico errado e a pessoa pode te taxar como um autista, por exemplo, ou um TDAH, porque as altas habilidades têm a mente muito acelerada, né? Nós somos muito acelerados, então confunde com o hiperativo. Então tem tudo isso, né? A importância de um bom profissional que conheça bem as características de um transtorno do outro para ter um diagnóstico assertivo. Perfeito. E aí agora vamos lá para as missões. Fala das missões. Vamos para as missões. Eu falei que eu sou, né, uma alta habilidade das artes, mas eu também sou do intelectual. Eu faço leituras muito rápido, eu escrevo TCC em 3 dias, escrevo um artigo em 1 dia, tenho livros escritos. Para mim, o meu processamento é muito rápido, né? Então, o que acontece? Eu achava que eu ia para as missões nas artes, né? Mas aí eu recebi o diagnóstico do meu filho. E foi aí que a minha vida deu uma virada de chave, onde a gente vê que Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, e não como a gente acha.
E aí eu fui buscar o diagnóstico dele, e quando eu recebi o dele, eu recebi o meu, né? Eu falei, puxa, eu sou isso daqui. Fechou aqui a casinha, fui descobrir quem que era o altas habilidades e quem que era o TDAH da minha família, porque ambos têm carga genética. E aí eu falei, preciso estudar, preciso entender a mente do meu filho, preciso me entender. Foi aí que eu fui para neuropsicopedagogia, para neurociência, e entrei de cabeça na área das terapias. E aí Deus foi me mudando, me moldando, né? Fiz música, fui cantora da noite, de eventos, de tudo que você imagina da área da música, dei aula de música há muitos anos. Falei, vou nessa área. Não, Deus me tira da área da música, me leva para a sala de aula, né? Passei no concurso público, assumi ali, acessei o cargo, fui deixando a vida noturna ali da vida de cantor e fui assumindo a professora que habita em mim. E aí, dentro da escola, eu fui me desenvolvendo, né, buscando mais conhecimento, tive a oportunidade de ir para a neurociência e educação, e da neurociência abriu o leque das outras terapias. Já vi mais duas habilidades aí, cantora e instrumentadora cirúrgica. Ainda tem Exato. fotógrafo ainda. Vamos lá, tô só anotando. Fotógrafo hoje é quase um hobby. E aí, depois de quase 15 anos na noite, dando aula, cantando, fazendo eventos, eu ganho o Abner. Vida de músico no Brasil é muito difícil. Eu estava dando aula em 6 escolas de música, fazendo muito evento, estava cansada. E aí eu falei, quer saber, eu vou prestar um concurso público e vou dar aula de artes, porque a minha licenciatura em música me permite assumir, né, as aulas de artes. Passei de primeira, assim, no concurso público e assumi. Então, para mim, era um universo novo, me trazia desafios. A cabeça dos altas habilidades precisa de desafios o tempo inteiro. E aí a transição novamente, né, bem que eu ainda sou professora, ainda estou na sala de aula, mas ir agora, né, para a área da saúde, voltar para a área da saúde, foi por esse motivo, pelo meu filho, para me conhecer. E aí eu comecei a entrar na área da saúde novamente, só que agora como terapeuta, porque eu sempre amei cuidar de gente, de vidas, né? E aí eu me vejo dentro de um consultório. E consigo fazer essa transição novamente. Continuo de manhã na escola, como professora de música e artes, e à tarde eu me vejo agora como terapeuta. E aí comecei a trabalhar com crianças, porque eu achei que as crianças iam ser meu carro forte, né, já que eu estou numa escola que é polo de inclusão, e aí a misofonia chega para mim. E falando de missões, hoje eu estou no campo missionário como terapeuta principalmente, eu cuido de gente. Então não é que eu não use a música ou as artes para ministrar, não. Mas hoje o principal foco que Deus me pôs no campo é para cuidar do integral do missionário, é para cuidar ali das mulheres, às vezes eu faço atendimento individual, então Deus deixou eu passar por todo esse processo, toda essa transição para falar assim, olha, as artes é importante, mas aqui é onde a sua habilidade realmente será útil. Então foi essa transição. Deus, ele é maravilhoso, porque às vezes a gente pensa assim, como você pensava, e eu também já pensei sobre isso. Não, o missionário tem que ir para fora, só é missionário quem viaja, quem está fora. Mas Deus precisa de alguém em Jerusalém, né? Cuidando dos que ficaram em Jerusalém. Né? Tanto que as missões está lá, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, processos, etapas, lugares, região. E aí ele te deixa aqui e diz assim, olha, tem gente para cuidar aqui. E você vai cuidar com aquilo que você tem. Então você é uma missionária atuando como terapeuta, cuidando daquilo que Deus ama. Eu falo que hoje eu sou uma profissional em missões. Isso, exatamente. Isso. Vocacionada para isso. Agora, você falou sobre misofonia, não é isso? Misofonia. Isso, vou contar como ela chegou. E o que é misofonia? Então, muitas pessoas nunca devem ter ouvido falar essa palavra, do que se trata e como é que se chega ao diagnóstico. Um belo dia, uma amiga me liga falando que ela tinha descoberto um transtorno e que não tinha cura. E eu falei, amiga, o que você tem, né? Falou, eu tenho misofonia. Nunca tinha ouvido falar. Falei, mas o que é isso? Aí ela me soltou o presente. Misofonia é uma alta sensibilidade auditiva a gatilhos. Então a pessoa ela não consegue ficar perto daquela que mastiga, da goteira, do cachorro. São gatilhos, o tic-tac do relógio, o clique da caneta.
Então, esses gatilhos repetitivos, ele causa no cérebro, porque não é no sistema auditivo. O sistema auditivo dessa pessoa ele é perfeito, mas é a forma como o teu cérebro recebe o som e distribui, né? Todas as nossas vias de recebimento, seja tato, olhos, né, boca, ouvido, ela recebe, o cérebro distribui ali na circuitaria. No caso da misofonia, ele ouve o gatilho e ela fica no sistema límbico, principalmente ali, que é o sistema das emoções. Então, o que gera nessa pessoa? Uma alta raiva, rancor, fúria, tristeza, angústia. A pessoa ativa ali o sistema da amígdala, que é luta, fuga, né? Ou ela quer bater a coleguinha, ou ela quer fugir daquele lugar. Ele é ativado na hora. Então, é um sistema totalmente emocional. Quando ela me contou isso, a primeira reação que eu tive foi o seguinte: bom, se ele funciona no cérebro, se é um problema cerebral, e eu sou neuropsicopedagoga, trabalho com as aprendizagens e estudo o cérebro, e o cérebro tem a plasticidade cerebral, ele se reajusta, então me dá aí uns dias que eu vou estudar misofonia e ver se eu consigo te ajudar dentro da minha especialidade. Eu engoli tudo que você imagina que tinha na internet sobre misofonia, que não era muita coisa, porque agora que a gente está brigando para que, né, o governo expanda a misofonia, que a gente tenha voz, porque nem médicos sabem o que é, são poucos os que conhecem. E aí eu fui estudar, fui ler artigo, fui buscar artigo, né, fora do Brasil e tal. E aí eu falei, poxa, é uma forma do cérebro entender. Então eu vou tentar fazer uma reprogramação cerebral. E nessa brincadeira a gente começou a fazer esse tratamento, comecei a atender ela como neuropsicopedagoga musicoterapeuta. Sou acupunturista também, então às vezes eu fazia acupuntura, às vezes eu fazia massagem, sou terapeuta corporal, fazia massagem ali para dar uma relaxada, porque afinal quem é da terapia a gente vai abrindo, né, amiga? Vai abrindo as terapias integrativas. Ainda tem isso. Ainda tem essa parte. Olha só, mais uma para anotar, gente. É o cérebro, altas habilidades, que fica pedindo estímulo. A gente vai dando. E aí, nessa brincadeira, ela vinha para cá, na minha sala onde eu tô agora. E ali eu comecei a fazer a reprogramação. Como que é essa reprogramação? Eu uso o próprio gatilho para ativar, né, o sistema de audição dessa pessoa, como o cérebro está ouvindo, e faço atividades cognitivas, atividades de escrita, de leitura, jogos, faço musicoterapia, faço arte-terapia. Enquanto essa pessoa vai ouvindo o gatilho, eu vou trabalhando esse sistema de estimulação cognitiva. Então não adianta você chegar em casa e falar, eu vou tentar aqui em casa que vai dar certo. Não vai, você precisa de um especialista que sabe para onde está levando esse processo, né? Então, eu fiz todo um protocolo para tentar ajustar esse cérebro. Ela era muito responsável com o tratamento. Tudo que eu pedia para ela fazer, ela fazia. Todos os jogos que eu apresentava, ela fazia. Todos os exercícios para casa, ela fazia. Após 1 ano e meio, essa pessoa foi curada. Glória a Deus. E hoje ela está sem misofonia. Já tem quase 5 anos que eu trabalho com a misofonia. Tenho 3 casos de cura 100%. Tem alguns casos, né, não contabilizei ainda, mas são bastantes pacientes hoje que já têm qualidade de vida. E tenho pacientes em tratamento ainda que está aí no processo, né? Não tenho como prometer cura, né? Não sou Deus e a medicina desconhece, né? Como não tem ainda um estudo qualificado né, via científica para comprovar a cura, sim, nós estamos batalhando por isso, né? E o método, ele vai direto em um ponto. Como eu disse, eu sou terapeuta de várias áreas. Eu não utilizo uma única técnica. E para criar um método, eu teria que focar em uma única técnica. Justamente essa diversidade de ferramentas, de talentos que você tem é que trouxe uma garantia de melhora no diagnóstico dela. Sim, porque o que acontece? Quando é só o psicólogo, ele vai trabalhar o quê? A via emocional, psicológica. Quando é só o psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, quando trabalha, né, com adulto, ele vai trabalhar a estimulação cognitiva, né, que são as funções cognitivas, as executivas, trabalhar ali linguagem, memória, planejamento, as coisas das funções. Eu, como tenho as duas áreas, o que eu faço? Eu junto, eu posso atender esse paciente tanto pela via emocional quanto pela via cognitiva. Então, o paciente, quando vem para mim, ele tem 2 profissionais em um.
Quando ele vai para um ou para outro, ele precisa pagar esse tratamento diversificado. É um tratamento multidisciplinar, né? Então a gente precisa ali ter o acompanhamento do otorrino, do neuro, às vezes um psiquiatra para medicar a ansiedade, porque aí ele vem com um pacotinho de comorbidade, né? Então às vezes tem ansiedade, às vezes tem depressão, às vezes tem outras coisas acopladas ali que precisa do tratamento para comorbidade também. Interfere na fala também? Porque a audição Não, interfere na fala ou não? não, porque a audição ela é perfeita, não é um problema auditivo, ele é neurológico. É como o cérebro distribui o som, como ele vai entender aquele som. E isso, você consegue ter esse diagnóstico cedo, a princípio? Isso dá em criança ou só em pessoas com mais idade? Não. Porque às vezes talvez a criança tenha alguma coisa nesse nível e a gente não consegue diagnosticar e acha que é birra ou alguma outra coisa. Acho que é frescura. Eu tenho inclusive uma portuguesa, uma menina linda, portuguesinha, de 9 aninhos, atendo crianças aqui no Brasil, atendo fora. É sim comum ver em crianças. A questão é se os pais conseguem perceber que aquela criança está reclamando daquele som repetidamente. Como o pai não conhece, para ele é só mais um som e mais a criança com frescura. A mente humana, ela realmente é uma caixa de surpresas, né? E como é que você, com tantas habilidades, não é? Com tantas habilidades que poderiam até te desfocar daquilo que você tem que fazer, onde Deus entra nesse processo todo, onde o Espírito entra nesse processo todo, o doce Espírito Santo, né? Porque é ele que nos ensina, Jesus já tinha dito, né? Eu vou deixar eu preciso ir para que ele venha, e quando ele vier, ele vai ensinar todas as coisas. O que mais você ainda precisa aprender? O que ele ainda tem para te ensinar? Quando eu penso em Deus, eu vou para essa área. Eu vou para esse lugar, aqui mesmo, nesse quarto que eu estou aqui na minha sala. Eu já pego a minha Bíblia, eu já sento, eu já faço a meditação, já começo a orar ali, e ali o Espírito Santo vem trazendo as revelações, né? Por conta do meu hiperfoco, eu fico mais de 1 hora, às vezes eu chego a ficar 3 horas orando, lendo a Bíblia e escrevendo. Eu escrevo, né, as minhas orações. Eu preciso descarregar o que eu sinto na escrita, é outra forma de me regular. Então eu vou escrevendo ali no meu diário e vou falando com Deus. Por isso eu consigo ficar 2, 3 horas ali orando, e é um hiperfoco até para isso. Então nisso o Senhor me traz palavra, me traz pregações, às vezes me traz música, me traz desenhos, me traz pessoas para orar, né? Eu faço desenho profético, às vezes Deus me dá a pessoa, o desenho e o que eu tenho que falar para ela. Então é nesse movimento que eu busco o Espírito Santo, né? Sou musicista, então na igreja eu sou ministra de música. A música me aproxima de Deus, então eu sempre estou cantando ali, é uma forma de expressar mesmo minha adoração a Deus. A música me aproxima, não tem como. A música é o meu maior viés ali de sensibilidade. E a dança, né? A dança é onde eu me encho e a música é onde eu entrego. É mais ou menos isso. Voltando para as missões, né? Você já falou dos jogos, já falou aí da escola, mas voltando para as missões, você voltou recentemente de uma viagem, não é isso? Voltei. Quer dizer, o desejo de ir para longe, hoje você faz missões com aquilo que você tem, você não abriu mão do seu trabalho, porque Deus não te pediu para isso, né? E isso também é uma quebra de paradigma, porque pessoas acham que tem que largar tudo. E nem sempre Deus manda largar tudo. Como é que hoje a Vivian usa, além do consultório, dos atendimentos, da escola, como é que a Vivian missionária age hoje no mundo? Hoje eu faço parte de uma agência missionária chamada WH Brasil, World Horizons. Sede dela é na Inglaterra, mas nós estamos em mais de 30 países, né? E lá na base eu trabalho como missionária de base, trabalho com projetos, mobilização e treinamento. Então, agora, né, do ano passado para cá, eu tenho visitado alguns missionários em campo e fazendo mapeamento diagnóstico do local para a gente criar projetos. Então, recentemente, tem nem uma semana que eu voltei dos Ribeirinhos, Amazonas, estava no Pará, em Santarém, e lá nós fomos fazer justamente esse mapeamento diagnóstico para entender qual que é a dor daquela comunidade
e o que nós poderíamos fazer de projeto social que entregasse dignidade, né, que também pudesse, através disso, crescer o evangelismo, ganhar vidas ali na comunidade. Então a gente foi para esse trabalho, visitamos os missionários locais e fizemos parceria com algumas igrejas dali de Santarém, porque o ano que vem a gente tem a implantação da nossa base de treinamento, que vai ser lá. Né? Então o missionário ele pode vir de qualquer lugar do mundo, ele faz o treinamento lá, e a base prática dele vai ser nos ribeirinhos. Né? Então todo o treinamento prático já vai estar lá. Então vai ser perfeito o casamento ali, né? Então a gente vai para fazer esse trabalho, e aí a gente roda Brasil, né? Trabalhando com projetos pontuais, treinamento e mobilização de igrejas para a visão missionária. E mudou essa forma de missões, né? Mudou. Hoje é preciso levantar, você ser fazedor de tendas, como Paulo Sim. era, e se olhar para a necessidade, não é simplesmente chegar lá e oferecer um produto pronto que não se adequa àquele lugar. Sim, vou te falar como que nós fazemos. O que acontece? Hoje a gente tem muitos países e até locais mesmo que você não consegue entrar como missionário, né? São países perseguidos, de alta perseguição, você não pode entrar como missionário, senão você morre, você e sua família. A única forma de entrar, geralmente, é por vias ou estudantis, como estudante, ou como trabalho. É aí que entra profissionais em missões, onde você usa a sua profissão para adentrar aquele local. E hoje eu sou uma profissional em missões. Por quê? Porque eu não parei de trabalhar e eu entendo hoje que o meu chamado ele é cuidando de vidas dentro da minha profissão. Então eu vou para esses lugares também como terapeuta e me coloco à disposição do Espírito. Tanto que nos ribeirinhos aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, muito interessante. Eu achei que eu fosse só mapear. Como que é esse mapeamento? Você senta com a comunidade, você visita as casas, você, se tiver, né, ali não tem, mas se tiver comércio, você vai para dentro dos comércios, você vai entender a dor, você vai entender a luta, você vai entender as forças e as fraquezas daquele lugar. Você precisa entender, né, a gente usa a ferramenta SWOT para isso, né, que é uma ferramenta empresarial, mas que funciona muito bem. A SWOT funciona A gente usa essa ótimo. ferramenta, é maravilhosa, você vê a força, a fraqueza, a ameaça, a oportunidade, sim. E a partir dessa ferramenta a gente consegue ter um desenho claro da onde a gente pode começar a fazer um projeto. Então, é dentro daquilo que ele precisa e nós vamos com a ferramenta que nós temos. Então, por exemplo, eu como terapeuta, eu tenho essa escuta, né, para essas pessoas. E quando eu percebo ali uma coisa mais pontual, eu chamo essa pessoa para uma conversa e lá eu pude atender, né, as mulheres ribeirinhas, fiz atendimento individual, fiz um encontro de mulheres ali, que foi muito legal, falando sobre a saúde da mulher, um olhar terapêutico. Ali eu não era só missionária, eu era missionária que era terapeuta, que pude ter esse olhar. Então Deus, ele sempre vai ali providenciar alguma coisa que você possa usar dentro da tua habilidade, dentro da tua expertise, da tua profissão. Então você tem que ir aberto. Né? Apesar de eu ir como projeto mapeamento, eu também pude ser usada ali pelo Espírito como terapeuta. Né? Então é dessa forma que o Espírito faz e traz os presentinhos pra gente, né? Porque quem sai ganhando somos nós. Exato. E falando de saúde da mulher, existe aí um projeto lindo chamado Líder de Mim. Sim. Né? E Liberta dos Medos. Explica um pouquinho pra gente o que é esse projeto. Você também é uma mentora. O que é essa mentoria? Sim, eu tenho uma empresa chamada Propósito for Us, Propósito para Nós. É uma empresa que trabalha com duas frentes hoje, que é a frente empresarial, né, onde a gente faz o treinamento e desenvolvimento ali dos gestores e de toda a equipe. E nós temos o braço das mulheres, né, que trabalha mentorando mulheres, chamado Líder de Mim Liberta dos Medos. Um trabalho do qual a dona Neuza aqui é uma mentora nossa também. Tive o prazer de fazer parte desse projeto, né? Adoro. E ali, né, surgiu o ano passado, e ali a gente trabalha com mulheres de todas as idades, né, trabalhando com o foco de desbloquear, de destravar, né, tirar elas da onde elas estão e levar para um avanço, sair de A para ir para B. Então, crenças limitantes, sabotadores, traumas, né, qualquer vivência que elas tenham vivido que está bloqueando, a gente vai ali no foco para quebrar e ser realmente alguém que vai alavancar a vida dessa mulher. Então, hoje a gente trabalha com mentorias,
Temos ali também workshops que a gente vai começar a desenvolver agora esse ano, né, a partir desse próximo semestre. E a nossa ideia é criar uma comunidade de mulheres fortes, né, que tenham desbravar na sua vida em todas as áreas, né, não só na área ministerial, espiritual, mas na profissional, na acadêmica, né, em todas as áreas que ela queira avançar, a gente tem esse olhar para alavancar essa mulher aí. E como o Líder de Mim nasceu? Menina, o Líder de Mim foi muito interessante, porque até então a gente só tinha o braço empresarial, né? A gente trabalhava com ONGs, né? Então trazia ali o braço empresarial. E um belo dia, conversando, eu tinha uma sócia na época, e conversando com ela, a gente começou ali o Espírito Santo vir falar, trabalhar, e a gente super empolgada, criando novos projetos para a empresa. De repente veio, assim, caiu no nosso colo. Nossa, imaginou fazer isso para as mulheres? Porque nós duas somos divorciadas. Falei, nossa, a mulher dentro da igreja, a divorciada, ela não tem espaço. Né? A igreja ela é vista para a família. E aí começamos a discutir o assunto da mulher dentro da igreja, né? Toda a religiosidade por trás disso tudo. E numa conversa a gente começou a desenhar como seria uma mentoria de mulheres. E em um dia a gente desenhou o que se tornou o Líder de Mim Liberta dos Medos. E, sei lá, acho que 1 mês, 2 meses depois, a gente já estava com uma mentoria pronta, já iniciando ali a primeira mentoria que aconteceu ano passado, do Líder de Mim. Está expandindo o Líder de Mim, Deus ainda está desenhando, porque eu vejo que para cada semestre que a gente encerra uma mentoria, algo novo muda, a gente tem essa liberdade de desenhar, então acho que é um ministério, ele não é só um projeto de trabalho, é um ministério que cuida de mulheres e que o Espírito Santo tem total liberdade de agir, de moldar e de mudar dentro daquilo que ele quer. Você falou, exatamente, você falou a palavra-chave. E o Espírito Santo tem liberdade, né? E ser sensível a essa liberdade de deixar o Espírito Santo moldar, ó, não é por aqui, é para ali. Foi o que Paulo fez, né? Exatamente. Eu quero ir para esse lugar, o Espírito Santo não deixou. Mas eu quero ir para esse lugar, pela segunda vez ele não deixou. Até que ele sonha, e aí, né, com o varão macedônio, passa Macedônia, nos ajude. E ele entendeu que não era para ir para aquele lugar, e ele muda a rota. Mudar a rota, né? É ser sensível, é ser guiado pelo Espírito e é ouvir a obediência. Você, no início da nossa fala aqui, você falou assim, as pessoas só falam do lado bom das grandes habilidades, né? Das multi-habilidades. Só fala o lado bom, você é gênio e tal, mas você disse, tem dores. E quais são as dores? Menina, para mim, hoje, vou falar as minhas dores, tá? Para mim, o que é mais difícil é a regulação emocional. Porque tudo para mim é muito intenso. O povo me chama de fresca e eu já nem perco mais meu tempo falando que é uma neurodivergência. Mas eu detesto pisar em areia. Eu não fico descalça no chão. A roupa, se tiver os negocinhos aqui, as etiquetas, eu saio arrancando. Dependendo da roupa, se pinicar, eu já arranco. Então tem essa coisa sensorial muito forte. Eu não consigo dirigir à noite. Não é que eu não consigo, eu evito pegar a estrada à noite, madrugada, porque a luz do carro que vem no meu oposto me cega. Não enxergo. Uma alta sensibilidade assim, visual também. Que mais? Cheiro de mexerica e laranja. Eu tenho ânsia de vômito, eu não consigo chegar nem perto. Então, sério? assim, isso pra mim é terrível. Tem alguns cheiros pra mim Textura. Textura, seletividade alimentar altíssima, pareço criança. É horrível. Banana, nem pensar, né? Não. Massinha, massa de modelar, argila, e olha que eu sou das artes, eu nunca trabalhei com argila na vida e não penso em trabalhar. Ainda bem que a escola é muito de boa com isso. Pôr a mão em coisas de massa, amassar pão, abrir, fazer massa, não consigo. E não é porque eu não quero. O corpo grita, é uma coisa mais forte do que eu. Se eu venho de uma atividade de 3, 4 dias direto ali, igual, né, em missões a gente tem muito isso. Às vezes eu vou pro campo, a gente fica 3, 4 dias ali ralando, trabalhando, correndo, fazendo. Chega uma hora que eu tenho que parar. Aí eu durmo de capotar. Meu corpo, ele se esgota. É como se a minha bateria chegasse no final. Aí eu preciso de um tempo de recarga. Eu e todos os altas habilidades.
né? Essa mente super acelerada te dá insônia, às vezes você acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. Então é uma caixinha ruim, não é bom. Mas no tudo e por tudo, você se sente uma pessoa realizada? Muito, muito, muito. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Estou nas áreas que eu amo. Eu nunca trabalhei com coisa que eu não gosto, nunca. Sempre escolhi as áreas que eu amo. Então, qualquer área dessas que eu falei aqui, se eu tivesse que parar e trabalhar em uma delas só, eu seria muito feliz, porque são áreas que eu escolhi. Né? Na igreja, eu sou serva, sou diaconisa, sou missionária, sirvo, né, ao reino ali, estou ministrando, sou muito feliz. Né? Então, sim, me sinto muito realizada, muito plena. Graças a Deus. Vivian, foi assim um prazer conversar com você e Prazer eu foi queria meu. muito que você deixasse um recado para as pessoas que estão aí e que nos ouvindo e que talvez nem tenham ideia de do que elas sentem, do que elas passam, que talvez precisem de um diagnóstico para chegar a uma conclusão e depois, se você puder, orar para a gente terminar. Claro. É muito importante, né? Se eu falei alguma coisa aqui que você se identificou, seja nas altas habilidades, no TDAH, na misofonia, é importante procurar ajuda, é importante procurar terapia, procurar um médico, né? E buscar, porque às vezes a pessoa tem medo do diagnóstico, mas o diagnóstico ele serve para te auxiliar, te dar ali um norte, para que você seja o melhor que você pode ser para você e para as pessoas. Porque uma pessoa que vive uma vida sem um diagnóstico, tendo um transtorno, ela causa mal para ela e para o outro, porque ela nem sabe o que ela tem. E não é problema nenhum que o cristão faça terapia, né? É Deus deixou aí os terapeutas para importantíssimo. poder. Eu sou da opinião de que todo mundo na face da Terra precisava fazer terapia, porque é desbravador, de ruptura, assim, você poder falar, ser ouvido. O terapeuta ele tem um olhar que o amigo não tem, né? Nós estudamos para isso, então a gente enxerga coisas que a pessoa nunca vai enxergar. Por isso que é tão importante. É isso. Você pode orar? Posso sim. Senhor, te damos graças, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos abençoado. Gratidão, Senhor, por este tempo, por este bate-papo, porque a Tua presença se faz neste lugar. E eu quero te pedir agora, Pai, para que cada um que ouviu, que vai ouvir essa conversa, que o Senhor toque, que o Teu Espírito Santo mova, mostre, Senhor, aquilo que está escondido, aquilo que precisa ser moldado e mudado. Conta de cada vida, toma conta das nossas vidas, ó Pai, e nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor nos use conforme a Tua vontade. Gratidão, Senhor, por este tempo, gratidão porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Vivian. Obrigada, Muito querida. obrigada pela sua presença, por ter estado aqui conosco. Obrigada. Você que ficou conosco até agora, eu espero que esse programa tenha trazido para você um despertar. Talvez aquele que esteja ao seu lado esteja passando por uma situação dessa e você não conseguir lidar com ele, né? Ou com seu filho, ou com você mesmo, por falta de conhecimento. Então, que você hoje faça uma boa análise sobre você e sobre aqueles que estão ao seu redor. E lembre-se, o homem é corpo, alma e espírito. E esses três precisam estar bem ajustados. Se algum estiver fora do lugar, vai dar problema. Cuide de você, cuide do seu mental, do seu emocional, do seu físico, do seu espiritual. E viva bem e leve. Te espero no próximo programa. Voltamos, terceira temporada. Fique atento às notificações do canal. E te aguardo no próximo Entre Irmãos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sim, Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te
te falo e podes me ouvir.